Essa ferramenta aqui é o que eu chamo do ChatGPT Turbo e é melhor, ainda gratuita e vai te ajudar muito mais para criar um vídeo de vendas do zero só usando a inteligência artificial. Seja mais do que bem-vindo, aqui é Bruno Piscinini, eu já fiz mais de 8 dígitos vendendo produtos na internet e hoje eu te ajudo a chegar aos 6 dígitos mensais. Para esse vídeo de hoje aqui, eu quero te mostrar como usar a ferramenta Playground, que caso tu não tenha visto, no primeiro vídeo introdutório dessa série, eu comentei sobre ela, que é a ferramenta que a gente vai usar neste gerador de prompts que eu estou criando neste momento para gerar uma copy com base em prompts que ele vai te fornecendo, que tu vai executando, copiando e colando, gerar a estrutura de uma carta ou vídeo de vendas seguindo os 7 passos de um vídeo de vendas de alta conversão que eu ensinei lá no meu canal, no meu outro vídeo ou no meu site. Então, se tu não assistiu, assiste porque vale a pena entender. Essa é uma estrutura de 7 passos que eu aprendi e eu não inventei do zero, depois de estudar, sem mentira, muitas e muitas e muitas cartas e VSLs, e principalmente me baseando tanto nos ensinamentos do John Benson, que é o criador da VSL, que no passado eu e o Rodrigo Polesso trouxemos para o Brasil como máquina automática de vendas, quando as pessoas nem sequer sabiam o que era um copywriting, e também do Stefan Georgi, que caso tu conheça, caso tu já tenha estudado um pouco de copywriting, tu vai saber esses dois nomes. Então é uma junção desses dois métodos, do que eu vejo que os dois têm em comum, que no final são 7 passos que a gente segue, que está lá no canal, que eu não vou falar tanto agora aqui, porque o objetivo é explicar como funciona essa ferramenta, porque é bem importante. Então, o que acontece? Essa é a ferramenta da OpenAI, tu pode usar, ela tem menos restrições que o ChatGPT e ela é menos politicamente correta, ela é menos mala. Porque no ChatGPT, se eu quero às vezes uma copy do tipo, me escreva um texto falando com alguém gordo, você não deveria chamar as pessoas de gordo, isso está errado. Cara, eu não quero saber, só faz o que eu tô mandando, máquina do inferno. Então, aqui, o Playground não tem tanto isso, e ele tem algumas configurações que eu vou explicar agora, que nos ajuda bastante a direcionar a máquina para onde a gente quer. Porque o ChatGPT ele só tem comandos. Tu consegue direcionar um pouco ele com treinamento, mas aqui tu consegue calibrar, como um motor, um painel de um carro, para que direção tu quer que o modelo e a máquina se encaminhem, que é o que eu vou explicar agora. Então, estamos no Playground. Para acessar, caso não esteja aparecendo aí, deixa eu só copiar o link aqui. O link é platform.openai.com. Esse é o link, até tinha esquecido de colocar no outro vídeo, mas tá aí. Plataforma, em inglês, .openai.com. Se tu digitar Playground, também provavelmente vai achar. Por sinal, caso tu queira, antes que eu esqueça, ó, aqui, quando a planilha, se tu quiser ser avisado das próximas aulas e de quando essa planilha fica disponível para uso das pessoas, que por enquanto ela está na versão alfa, porque eu estou ainda desenvolvendo ela, então visita este site aqui, copia.com.br. É o mesmo que está ali aqui em cima, tu visita e está tudo certo, lá tu se cadastra, aí tu vai receber um aviso de todas as novas aulas e também de quando essa planilha em si ficar disponível. Mas bora aqui para a aula. Playground, o que significa? Ela é uma ferramenta que usa pela API da própria OpenAI para fazer o que a gente quer. Ele funciona como ChatGPT. Tu bota um comando, escreva 5 títulos e ele vai executar. Ele vai fazer com base no que ele acha que faz sentido. Como não dei mais informações, ele escolheu de jogos e me deu 5 títulos de jogos. Funciona que nem ChatGPT, só mais rápido e menos malo. O que importa aqui, deixa eu até aumentar para ficar melhor. Opa, escondeu. O que importa aqui dessas configurações, tá? Do modo aqui, num geral, tu só vai usar esse primeiro aqui, que é o completar. Os outros eu já testei, eles têm até sua utilidade, mas assim, no geral, esquece. Usa só o completar que tá ótimo. Segundo, modelo. Se não tiver por padrão, escolhe o da 23. Esse é o equivalente do ChatGPT, a versão 3.5, que é atual enquanto eu gravo esse vídeo. Então, é essa que tu quer usar. Já testei os outros que tem aqui, sinceramente, não vale a pena. Da 23, resolvido. Próximo. Temperatura. Esse aqui é um dos que tu mais vai usar. Esse é um dos que tu mais vai usar. Deixa eu até já peguei um texto aqui que eu peguei para eu explicar melhor. Porque a temperatura em si vai de 0 até 1. Pode ver ali que eu estou botando 0 a 1. O que significa? A temperatura recomendada, no geral, deixa 0,7. Deixa 0,7 que está ótimo. Conforme tu avançar, tu usar cada vez mais os prompts aqui, tu se sentir mais confortável de usar eles, tu vai começar a mexer mais na ferramenta em si. Porque tu vai ter mais liberdade. Mas no início,
vai ver que assim, vai ser, por mais que eu estou simplificando o máximo, vai ser bastante coisa, tá? Eu pego isso aqui daqui, jogo para lá, vai ser um pouco coisa demais para pensar. Então deixa passar um tempo e depois tu começa a usar a ferramenta, digamos, realmente turbinada. Padrão 07 tu tá ótimo. O que é a moral disso aqui? Quanto mais criativo é o modelo. Então, a ponto até de inventar coisa. Então, como regra geral, quando tu quiser mais fatos, tu diminui a temperatura. Quando tu quiser mais histórias inventadas, ou seja, a criatividade, aumenta a temperatura. Então, se eu quero assim, me diga fatos do porquê tal coisa é verdade, e eu quero fatos e dados, lembrando que o modelo atual da OpenAI vai só até o final de 2021, eu vou diminuir a temperatura para tipo 0,10, 0,20, porque eu quero fatos. Eu não quero que a máquina invente coisas. Agora diga, escreva uma entrada de diário emocional. Me diga coisas que alguém pode ficar à noite acordado pensando, preocupado. Eu vou aumentar a temperatura, porque vai exigir mais criatividade da máquina. Se eu exagerar para 1, eu raramente uso 1. O máximo que eu vou é geralmente 0,9. Às vezes ele vai até longe demais, com ideias que não fazem sentido e nem sequer são verdades, se começar a buscar assim para um sentido de, por exemplo, fatos e dados. Então tem que cuidar isso. Mas essa é a moral da temperatura e é disparado a configuração que tu mais vai mexer. Temperatura, essa é a maneira de usar. Próximo, length, que é comprimento. Deixa 2000. Porque aqui tu está basicamente dizendo quanto tu quer usar como input e quanto tu quer de output. Deixa 2000 que está resolvido. Raramente tu vai precisar mexer nisso aqui. Eu nunca mexo, deixa 2000 e está ótimo. Depois, até por sinal, depois que tu configurar aqui para dar 23, se não tiver por padrão, 07, 2000 e todo o resto padrão, já salva. Vem aqui em cima e clica, ó, salvar presets. Clica aqui, salva, dá um nome, até botei aqui o comente copiar porque eu uso nas aulas do Instagram. Porque daí toda vez que carregar a máquina, eu já salvei o link com esse preset salvo para não ter que toda vez carregar. Porque acho que o da 23, o padrão é isso aqui, o tamanho é menor e a temperatura é menor. Então já salvei para ficar certinho no que eu sei que eu já uso a maioria das vezes. Próxima dica, esse aqui e esse aqui, o Stop Sequences. Esse Stop Sequences e esse Top P, pode esquecer. Assim, ele tem utilidade, mas não interessa para nós aqui, não tem problema. Então, nós vamos para o próximo que nos interessa, que é o Frequency Penalty. Esse aqui, o que significa? E tem também, que é a penalidade de frequência. Deixa eu pegar o texto aqui que eu já criei para explicar, que também vai estar lá na planilha, se depois, quando ela for liberada, aqui em cima, se tu passar o mouse, tu pode ver que vai ter indicações, que é esse texto que eu estou colando agora, explicando cada uma das coisas. Mas eu vou explicar agora nesse vídeo. Penalidade de frequência. Penaliza, aqui como está no texto, penaliza a frequência com que palavras repetidas apareçam. Por padrão é 0. Raramente tu vai mexer nesse aqui, raramente. E quando eu mexo, eu ponho no máximo 0,25. O que é a moral disso aqui? A moral é que isso aqui aumenta a chance que novos termos e palavras sejam usados. É isso. Então, se eu quero, por exemplo, me gere 20 ideias de títulos, 20 para isso talvez seja por 10 ideias de títulos, e eu quero que ele use palavras diferentes para não repetir sempre da mesma maneira, eu vou aumentar um pouquinho. Por quê? Porque ele penaliza a frequência. Se uma palavra já apareceu, ele penaliza essa palavra para que ela não apareça ou tenha uma chance menor de aparecer de novo. Essa é a moral dele. Ele é bom para usar listas, para quando tu quer que seja, não repete as mesmas palavras, usa outras. Mas ele, sério, no máximo 0,25. Eu não uso muito. Por quê? Porque ele acaba ficando estranho demais. Chega no final da lista, ele está produzindo umas coisas muito malucas que não faz sentido. Mas às vezes eu ponho um pouco porque eu quero ideias novas, diferentes maneiras de falar a mesma coisa. Então, para isso que é útil. Agora, depois da temperatura, aqui em cima, o segundo que eu mais uso disparado é esse aqui, penalidade de presença. E poucas pessoas falam disso, e é que eu quero mostrar agora, aqui que eu também já tenho o texto, que é de novo, que vai estar lá na planilha. Penalidade de presença. Para que ele serve? Ele é parecido com o anterior, mas mais amplo. Ele aumenta a chance da máquina falar de novos assuntos. Então, até coloquei aqui embaixo. Qual que é a diferença desse para o anterior? A diferença é que o anterior é super restrito. Ele olha palavras e frases, até pontos ele olha. Se pontos já apareceram muitas vezes, ele para de mostrar pontos. Por isso que eu quase nunca uso. Porque ele se torna bizarro demais muito rápido. Faz um teste para tu ver. Agora, esse aqui de penalidade de presença, ele é bem legal. Porque
Vamos supor que eu quero usar para listas. Eu quero me gere 10 títulos de X, que tu pegou o prompt lá da nossa planilha. 10 títulos de X. Se eu não colocar a penalidade de presença, deixar em 0, como é o padrão, tem chance de ele começar a repetir o primeiro e segundo título só com outras palavras, que não é o que eu quero. Eu quero que ele teste coisas bem diferentes, para me dar o maior número de ideias possíveis, para depois eu julgar e decidir o que faz mais sentido e, inclusive, às vezes, combinar. Essa que é a moral. E por isso que é tão importante. Então, quando eu quero, principalmente nessa hora, nesses prompts de gere uma lista de X, eu tendo a aumentar de 0,5 até 1,5. Depende do quanto que eu quero, o quanto que eu noto, porque às vezes eu rodo um prompt e eu vejo que ele está meio sem criatividade, ele está assim repetindo a mesma ideia. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura para tipo 0,8509 e botar uma penalidade de presença de 1 e vou rodar de novo. Aí vamos ver, agora ficou legal, agora ele já me deu ideias mais variadas e não iguais. Então, é para isso que serve a penalidade de presença. É dessa maneira que a gente usa, e isso que vai ajudar bastante a gerar novas ideias diferentes do que ao invés de só repetir a mesma coisa. Agora, esses aqui de baixo esse de inject start text, restart e probabilities, esquece, não precisa usar. Agora, este aqui eu quase nunca uso, mas eu vou te explicar porque caso tu queira usar e qual que é o cuidado que tem que ter com ele. A moral disso aqui, que é como o texto que está aparecendo aqui, que desaparece quando eu vou com o mouse, é o seguinte: de um mesmo comando, a ferramenta pode gerar mais de um resultado, certo? Então, o que ele faz aqui? Quando eu coloco, por exemplo, 5, e pode ir até quanto? Até 20, vamos deixar 20. Significa que quando eu rodar um comando, ao invés da máquina, da inteligência, rodar só uma vez e me mostrar aquele resultado, ele vai rodar em paralelo e no background 20 variações. E vai escolher aquela que ele considera melhor para essa te entregar. É isso que ele vai fazer. Qual que é o problema? Custo. Porque ao invés de ter o custo de um único comando, tu tem um custo de 20, porque ele está gerando 20 variações no background. Então eu raramente uso, até porque raramente não é sempre que um prompt que tu vai executar ele a primeira vez, ainda mais no início, quando não tiver tanta experiência, que ele vai te dar o resultado perfeito. Tu provavelmente vai ter que modificar e acertar porque tu quer. E se tu tiver que fazer isso, eu prefiro ver os resultados logo da primeira vez, sem gastar tanto, para entender, não, beleza, não consegui direcionar a inteligência para onde eu quero, ou vou salvar isso aqui porque apesar de não foi exatamente a resposta que eu procurava, foi útil, vou salvar o que foi útil, vou acertar a temperatura, a penalidade de presença e vou rodar de novo. Então, eu prefiro gastar esses créditos eu mesmo manualmente rodando, porque daí eu vou ter mais informações para trabalhar e direcionar a máquina para onde eu quero. Então, eu raramente uso isso aqui e não acho que vale a pena. Mas explico porque, caso tu queira usar, é uma alternativa. Por último, quero mostrar o que acontece quando tu aumenta um pouco da frequência da presença, as maluquices que ele pode fazer. Então, eu criei aqui a lista baseado no primeiro comando que eu tenho da planilha aqui, só como exemplo. Quais são as 8 maiores dores e frustrações do nosso personagem? E aqui ele criou 10, que tá, beleza, desanimada, rejeitada, blá blá blá, que ele só expandiu em cima das palavras, das emoções que eu criei. Então, beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar agora isso aqui, e eu vou aumentar a temperatura para 0,9, e eu vou colocar a frequência a 2, só para tu ver o que acontece. Porque lembrando que a frequência de penalidade, ele é mais restrita. Ele vai ver as palavras e vai começar a trocar as palavras a ponto de, às vezes, ele não ter mais de onde tirar a informação. Até aqui não tá saindo tão ruim, ó. Pode ver que ele para de usar, por exemplo, vírgulas, pausas e começa a inventar coisas. Ó, isso que acontece. Se eu deixar, viu? Se eu continuar a deixar rodando, olha, ele começa a se perder, porque como eu botei uma penalidade de frequência tão alta, ele meio que assim, o que apareceu antes, ele não usa mais. Então ele passa a inventar coisas novas e começa a fazer umas coisas, umas maluquices. Apreensão diante do fato Grandson futuro incerto, pois sua mulher jovem tem dificuldade. É isso que acontece. Então ele começa a se perder muito no que faz e não vale a pena. Mas, enfim, era só para mostrar uma coisa engraçada que acontece. Como eu falei, eu raramente uso esse aqui, eu uso mais a penalidade de presença, porque daí me gera novas ideias, que é o que eu quero. Então, esse era o vídeo de hoje, explicando como usar o Playground. Use e abuse, por enquanto é gratuito, vale a pena. E, de novo, copia.com.br se tu quiser ser avisado das próximas aulas e também de quando esta
ferramenta aqui, esta planilha aqui com os prompts, for liberada para o público ou para maneira restrita, por enquanto é só o pessoal da minha mentoria que tem acesso, porque eu estou trabalhando junto com eles, já acelera o trabalho deles, e também eles me ajudam a refinar tudo isso. Então, era isso. Se tu curtiu esse vídeo, curte o vídeo em primeiro lugar, fisicamente curte ali, se inscreve no canal, assina as notificações, porque demora 10 segundos e é um baita do incentivo para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo para te ajudar. E por último, se tu quiser chegar aos 6 dígitos mensais, continue assistindo essa sequência de aulas que com certeza vai te ajudar. Se tu quiser chegar mais rápido e com apoio de todo um grupo e mastermind, então considere participar da minha mentoria e mastermind no link que deve estar aqui abaixo ou visitando brunopsinini.com/mentoria. Fechado? Então é isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço e até mais.